Olá, boa noite para todos que estão aqui mais uma vez acompanhando a gente. Vou aguardar a entrada do pessoal. Olá, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Mais uma live. Olá, D'Angela. Vou aqui já colocar você em cena. Maravilhosa, uma profissional de excelência. Boa noite, Patrícia Rodrigues. Oi, amiga, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo Primeiro, ótimo, e você? tudo bem, como é que tá o calor aí em Crixás? Nossa, muito quente, amiga. Tempo Muito quente. seco, Muito imagina. seco. Aqui só existe essa estação, né? Sim, e aí, Amiga, não tô pedalando conseguindo. Você muito? tá me vendo? Você tá Sim, tá tudo conseguindo me ok. visualizar? Sim, Eu você não. tá conseguindo me ouvir? Sim, Ok, boa noite, Juliana Sena, eu não tô me vendo. Patrick. Olá, Rogério, boa noite, Ah, sim. bem-vindo mais uma live. E- Então, é, primeiro Vamos eu lá. quero te agradecer, né, por ter aceitado esse convite especial, trazendo um tom a mais para essa proposta de série de lives sobre todas as temáticas que envolvem a mulher e agora também os filhotes, né? Porque a Verdade. maioria dos casos que nós acompanhamos e ouvimos e, enfim, caminhamos lado a lado, também são mães, essas meninas preciosas. E Isso mesmo. geralmente essa questão da separação, quando envolve divórcio, é um momento bem delicado, onde acontece uma mistura de sentimento dentro do coração das pessoas, né? Ressentimento, Sim, sentimento de ser me conta. abandonada, às vezes acontece uma traição, e com aquilo começa de repente a brotar aquele sentimento de até vingança, né? De alguma maneira. E eu sei que no meio dessa bagunça entre adultos existem crianças que não escolheram. Aconteceu no meio de todo o ambiente familiar a história da separação e são escolhas que eles não fazem. E por isso, certamente não é justo com que pensar em que em algum aspecto eles vão estar pagando um preço por conta de decisões de pessoas que, enfim, eles não escolheram participar disso, né? Então, Verdade. hoje eu quero falar aqui em nome de muitas mulheres que passam por essa situação desagradável que é a alienação parental. Então, acredite, até hoje, certamente tem várias mulheres, não só mulheres, mas pais que também estão na condição de ser mães, né? Eu tenho amigos, inclusive, que eles assumiram a guarda dos filhos, eles Sim. assumiram toda a situação de educar, enfim. Então, não é a respeito de pais irresponsáveis ou omissos ou é, alienados, né? Seria isso? Sim. Alienar? Então, Alienador e alienados, né? isso. E eu queria saber um pouco, né, a respeito disso, porque, como eu te falei, nem todo mundo sabe o que é. E às vezes as mães ou os pais sofrem angústias terríveis porque eles se deparam com uma situação onde está ali as brigas, aquela coisa de não ter ainda resolvido isso dentro da cabeça e do coração, né? O fato da separação em si. E no meio dessa bagunça toda ficam ali os pequeninos, né? Sentindo e no meio de briga, enfim. Então eu sei que a alienação parental não tem nada a ver com alienígena, né, amiga? Não é verdade, não, amiga, não, não. E eu sei que Então, também não é nem um creme de passar no cabelo, enfim, não é nada que vai resolver o caráter de ninguém, assim, que vem numa ampola. Então eu não, queria não de mesmo. verdade te passar a palavra. Antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, né, para todo mundo. Eu já disparei aqui que nem uma matraca. E depois eu vou começar a te perguntar algumas coisas, porque de fato eu te convidei aqui para aprender com você,
que eu sei que é uma fera fodástica dentro Imagina, daquilo que você escolheu fazer e faz com excelência, amiga. faz por amor. Imagina. E é isso. A palavra está com você, minha amiga linda, especial, loira. Queremos te ouvir Amiga. agora. Olá, Então, Dayana. Boa noite. obrigada, né, Dayana, minha irmã, a Laís também, das irmãs aí participando, né? Quero agradecer, boa noite a todos, né? E eu que agradeço, Aline, eu quero agradecer o convite, né, da oportunidade de estar falando um assunto assim tão comum, né? Sim. E ao mesmo tempo tão desconhecido pela sociedade, né? Sim. É um assunto de suma importância, como você falou, onde as crianças, né, os filhos, que são a parte mais sensível da relação da família, são os mais afetados. Sim. Então, para mim, é uma honra estar aqui falando um pouquinho desse assunto, não que eu seja expert, como você falou, mas esses anos de prática, a gente acaba vivenciando muitas situações, né, no próprio escritório. Então, assim, é um assunto que eu me sinto feliz em compartilhar um pouco sobre isso, né? Que bom. E eu queria tratar um pouco, Aline, desse assunto. Eu queria iniciar dizendo o seguinte: a nossa legislação, ela sempre impôs o dever do Estado em proteger a família, né? Certo. Então, não é de hoje que a criança, a família, ela é assegurada o direito de proteção, né? Desde a nossa Constituição lá de 88, já é previsto o direito do Estado garantir essa segurança a uma família saudável, né? Sim. Onde entra a questão dos filhos, né? Dessa família saudável. Depois da nossa Constituição, também, uma lei muito importante, que acho que é conhecido por muitas pessoas, alguns não, é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, né? Que a gente chama de ECA. Ele é de 1990. Então, o ECA veio fortalecer os direitos, principalmente da criança, que é de quem nós estamos tratando hoje, crianças e adolescentes, né? Que são os filhos, né? Então, veio o ECA em 1990, reforçando essas garantias. E nós temos a lei como nós estamos falando de alienação parental hoje, nós temos uma lei específica, que ela é de 2010, né? Que é a lei 12.318, né? O número dela. E que, inclusive, hoje, por coincidência ou não, ela está fazendo 10 anos. Ela foi publicada dia 26 de agosto de 2010 e hoje ela está fazendo aniversário, né? Que é a lei de alienação parental, vamos dizer assim. Eu acho que isso é coincidência, né? Não é coincidência, não é coincidência. Coincidência, também acho. Eu achei incrível, assim, justamente hoje, né? A lei completando 10 anos. Em 2017 também, veio a Lei 13.431. O que essa lei trouxe? Essa lei, ela alterou o ECA. E por que eu estou citando ela? Essa lei, ela veio alterando o Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente nessa questão de alienação parental. Onde a lei reconhece a alienação parental como uma violência psicológica. Entende? Então, ela veio reforçando esse cuidado, essa proteção à criança, né? Onde ela veio fechando mais o cerco, vamos dizer assim, né? Então, essa lei de 2017, que altera o ECA, ela veio reforçando essa questão, inclusive impondo medidas protetivas contra o alienador, né? Então, assim, eu acho que eu meio que entrei muito na legislação, não defini, né? Eu vou começar a definir o que é alienação parental, né? Sim. Eu vou falar na linguagem popular o que é alienação, o que caracteriza, né, a alienação parental hoje. Porque às vezes as pessoas veem falar tanta alienação parental, mas não param para pensar o que realmente é, né? O que nós podemos chamar de alienação parental? Alienação parental, Aline, é todo o ato que o genitor, né, quando eu digo genitor, quer dizer pai ou mãe, né? Certo. Usa para manipular a criança ou adolescente, para interferir, né, na formação psicológica daquela criança ou daquele adolescente que está sob sua guarda, né? Então, é esse ato de interferir, né? Então, assim, e a alienação, como eu estou te dizendo, ela não é cometida só por pai e mãe. Pode ser cometida por avós, né? Por tios, qualquer guardião. Quem estiver na guarda da criança e tiver aquele hábito, né? Aquele ato de manipular, né? Manipular a criança ou adolescente em detrimento do outro genitor, né? Seria aqueles atos que o genitor usa, às vezes, para aproximar, né,
da criança ou do adolescente e, ao mesmo tempo, afastar daquele outro genitor. Então, é todo esse ato de manipular, de, né, menosprezar o outro genitor, às vezes falar mal, desqualificar. Então, assim, é todo esse ato, né, que um genitor usa em detrimento de outro. Genitor, certo. como eu te disse, avós, guardiões, né? Resumindo, então, seria isso. Perdão, te interrompi, amiga. Não, tranquilo, pode interromper, porque senão eu disparo. Resumindo, numa linguagem simplória goiana, é aquela questão de um pai querer ficar falando mal da mãe ou vice-versa e tentar implantar mentirinhas dentro da cabeça da criança para fazer com que ela não queira ser tão amiga ou tão próximo do pai ou da mãe. Seria isso. Isso mesmo. E a alienação parental, ela fere, né, o direito fundamental da convivência familiar saudável, porque a lei preza por isso. Né? Como eu disse, desde a Constituição de 88, o que a lei assegura? O que o Estado, é obrigação do Estado? Lutar e preservar pela família saudável, né? Sim. E aí onde entra a alienação parental. E aí ela começa a ferir o direito fundamental da criança ter uma família saudável. Então seria justamente isso que você falou, né? Denegrir a imagem do outro e assim vai. E assim, quais situações é mais comum ocorrer os atos de alienação parental? Então, Aline, é muito comum a gente perceber atos de alienação parental. Eu, como atuante na área de família há 13 anos, eu vejo muito a ocorrência da alienação parental nas disputas de guarda, nas ações de divórcio, né? Sim. Principalmente nas ações de divórcio litigioso. Porque quando o divórcio ele é consensual, muitas vezes não há conflito entre os pais. Sim, né? É consensual e subentende-se que o casal está em consenso, então não tem motivo para um denegrir o outro, né? E entrar nessa questão dos filhos. Então, assim, é mais comum nas ações de divórcio, como eu estou te falando, litigioso, e eu vejo, assim, também, de certa forma, eu percebo que o alienador, ele pratica esses atos de alienação normalmente quando não tem aceitação daquele divórcio, daquele processo. Sim. Porque às vezes uma das partes não está satisfeita, não é aquilo que queria. Então eu percebo muito que a ocorrência desses atos de alienação ocorre muito assim, né? Entendi. Porque talvez ele ou ela não aceitou bem o divórcio e começa usar os filhos, ferir os filhos, às vezes até para atingir a outra parte, né? E é um mal, e né? Não tem a ver grande mal. Sobre, às vezes, a questão da segurança da criança ou o querer, de fato, estar próximo dela ou deles, não. É justamente para tocar e tentar ferir o outro. É como se fosse a criança... Sim. Ferramentas de tortura. Justamente. Os filhos, eu gosto muito de falar isso, né? Eles são o coração da gente fora do corpo. Então, justamente. De certa forma, é como se fossem peças, chaves num jogo e ali eles são, infelizmente, tocados para tentar derrubar a gente, né? Sim, mas, é verdade. Infelizmente, acontece muito. E é igual eu te falei, e acontece muito nas disputas de guarda, né? Nas ações de disputas de guarda judicial, acontece muito, né, esses fatos de alienação. Então, igual eu te falei, assim, normalmente, né, acontece mais nesses casos. Mas eu vou te falar a verdade, eu já vi alienação até com casais juntos. Sério? Né? Sério, você pode observar, às vezes, que há casos que há alienação dentro da própria família, mesmo estando juntos os pais, né? Entendi. Às vezes um desmoraliza o outro perto, tira a autoridade do outro. Isso eu vejo também como um certo tipo de alienação, né? Mas o mais comum é, como eu te disse, nas ações de divórcio litigioso e nas ações de guarda, onde acontece com maior frequência, né? E isso, a alienação parental, ela só acontece entre genitores ou outros tipos de pessoas da família também é validado, né? Não sei se seria esse o termo ideal. Como alienação acontece também entre avós, com certeza. tios, irmãos? Com certeza, Aline. Com certeza ocorre.
igual eu falei, o alienador ele pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser os avós, pode ser os tios, o guardião, né? Porque talvez Sim. tenha alguém que possua a guarda da criança que não seja de fato pai, mãe, tios, né? Então, toda aquela, né, a pessoa que está ali cuidando daquela guarda, todo e qualquer que esteja sobre, né, a proteção da criança, ele é capaz de promover atos de alienação parental. Infelizmente, né? Não parte só dos pais. Você pode até perceber, às vezes você já até viu algum caso de avós falarem, né? Às vezes, principalmente quando, né, eles são os detentores da guarda. E os avós fazem o mesmo, infelizmente. Né? Entendi. Então, ocorre. D'Ângela, perdão, eu fui ler aqui e buguei. Mas a pergunta é: normal. A alienação parental é crime? É considerado crime? Sim, Aline, ela, depois dessa lei que eu te disse, de 2017, ela é considerada crime porque ela está sendo tratada como violência psicológica. Entendi. Né? Por isso que eu quis começar falando lá da Constituição, depois do ECA, depois da lei, né, da alienação parental, e cheguei até essa lei de 2017. Por quê? Porque essa lei, ela nos trouxe esse conceito de violência psicológica, então é tratada como crime. Tá? Entendi. O problema, Aline, é que às vezes as pessoas falam, não é crime, isso não dá nada. O problema é a questão das provas, né? No direito, nós temos a questão de provas, tudo que se fala tem que se provar, né? Ou seja, falar e não provar é o mesmo que não falar. Então, tem muita questão da produção de provas documentais. Mas eu te pergunto, alienação parental, uma questão emocional, como é que você prova muitas vezes com um documento? Eu ia te fazer essa pergunta. Né? Como provar uma situação dessa? Isso. Aí a dificuldade, até para nós, operadores do direito, nós temos dificuldade. Algum processo, um cliente me chega e fala, doutora, meu filho está sofrendo alienação parental, isso e aquilo. Então, assim, para nós temos uma dificuldade enorme, né, de estar lidando com o processo. Por quê? Devido a essa questão de provas. Porque, assim, a questão emocional, psicológica, não se prova tão fácil. Né? Sim. Mas, volto a falar, é tido como violência, né? Uma violência psicológica, e se for comprovado realmente que está havendo esses atos, né, através de estudos, porque o Estado, o juiz, vamos dizer assim, né, que o juiz é o representante do Estado, com a instauração de um processo, com uma investigação, com estudos psicossociais que são feitos por equipes interdisciplinares normalmente, se for constatado de fato, a alienação parental, o alienador ele responde civil e criminalmente pelo ato. E pode chegar a ser preso em alguma situação? Claro. Dependendo da gravidade, sim. Porque essa lei... Não, porque ela já é uma violência psicológica, né? Mas eu estou dizendo que se constatando, né, averiguado, pode sim, porque cabe até medida protetiva. Como você estava fazendo outras lives em relação à questão da violência doméstica, nós sabemos que a Lei Maria da Penha tem essa questão, né, de medidas protetivas, que tem que ficar afastado, e da mesma forma na alienação parental. Se o alienador... eu não sabia disso. Essa lei de 2017 que trouxe isso, essa novidade, entendeu? Se o alienador causar esses danos à criança e ficar comprovado, o juiz pode chegar a determinar essa medida protetiva de afastamento, né? Vai afastar o pai ou a mãe, é que nós não estamos falando só de pai, de mães também, né? Estamos falando de homens. Então, se ficar constatado aquela alienação, ele pode determinar uma medida protetiva de afastamento, e se ele reaproximar, desobedecer, pode, né, caber até a prisão. Nesse caso, você me perguntou. Então, assim, igual eu te falei, é um processo delicado, né? Não é só eu ir lá alegar, fulano está cometendo atos de alienação. Igual eu te falei, é um processo mais delicado, onde vai ter perícias, estudos, né? Mas se constatado, né, tem toda essa questão. As crianças são ouvidas por psicólogos, podem ser ouvidas. Tem uma equipe toda. Sim, essa equipe é interdisciplinar. Normalmente, aqui em Goiás nós temos pelo tribunal, inclusive eu tenho clientes que já passaram, não caso de alienação. Até foi alegado na ação na época, foi alegado por uma das partes que estava havendo alienação.
E na época Certo. o juiz mandou fazer esse estudo. Então tem uma equipe interdisciplinar, composta por psicólogos, por vários profissionais do tribunal, e é feito essa avaliação com a criança e com o adolescente. Ela é ouvida separado, sem a presença dos pais, né? Então é dessa forma. Ela faz esse estudo, faz a investigação, o Ministério Público também, como fiscal da lei, né, ele age em favor do menor também, ele trabalha muito aguerrido nessa situação, né, nessa proteção. Então, é como eu te disse, é um processo delicado, né, bem delicado mesmo. Mas se ficar comprovada, realmente, né, pode complicar a situação. Tem uma mais sério do que a gente sequenciazinha pensa. básica. Olá, Alessandra Nardini. Um beijo, Professora bem-vinda. Alessandra, um beijo para essa mega professora. Tenho orgulho de ser aluna dela. Eu já ia dizer, olha só a Que mundo é mestre esse? lambendo a cria, né? Já pensou que honra? Quem diria, né? Um dia tá aí. Sandra Beijão, Prudente, Alessandra. também nos prestigiando. Max Oi, Max. Leme. Bem-vinda. Um beijo. Obrigada, beijo. Então vamos amiga, na sequência aqui, que eu recebi algumas perguntas, eu vou tentar assim, sugar o máximo de você para que as coisas fiquem mais claras, né? Para quem está precisando entender um pouquinho sobre isso. Sim, Laís, obrigada, Laís. Olá, Laís. Minha irmã, Tudo bem? Boa noite. Só o time de gatas, né? A mamãe também está aqui prestigiando. Marise. Beijo, mãe. Então vamos lá, amiga. Sabemos que a alienação parental pode trazer danos irreversíveis à criança. Que tipos de danos são esses? Eu sei que isso é uma coisa muito voltada para a psicologia. Mas eu acredito que com a sua bagagem de escuta, né? Porque eu acredito que o advogado também, ora, passa por psicólogo. Porque você acompanha os casos. No geral, quais são essas situações que você convive no dia a dia como uma profissional que acompanha os casos, que tem exercido essa situação de escutar as partes, enfim. O que você acha que pode acarretar assim, de grave, né, psicologicamente, com essas crianças envolvidas no meio dessa briga e de foice? Verdade, amiga. Então, embora essa pergunta, igual você disse, ela entra mais no âmbito, né, da psicologia, mas acaba que eu sempre brinco. O advogado da área de família, ele é um pouco psicólogo, né? Sim. Porque ele está de frente com o cliente, a gente tem acesso aos autos, lida com o cliente, com o caso concreto, com os estudos, né, que muitas vezes são feitos por profissionais e são anexados ali nos autos, então a gente, né, tem aquela visão também do profissional. Então, Aline, eu vejo assim que são vários os danos, né, causados às crianças vítimas de alienação parental. Eu creio que, assim, esse tipo de atos, né, porque ele pode ser, a alienação parental ela pode ser leve, moderada e ela pode ser grave, né? A alienação, vamos dizer assim, talvez o casal passe ali por uma separação e naquele momento de adaptação, um mês, outro, um fala mal do outro, comenta, seu pai é isso, sua mãe é aquilo, mas assim, tem alienações que não, que perduram por anos, por uma vida inteira, né? Então, o que eu acho que isso pode causar? Culpa ao menor, o menor pode se sentir culpado perante o alienado, não o alienador, né? Mas ele se sente uma culpa perante o alienado, né? Porque ele está participando, é como se ele fosse, como eu disse, ele é induzido pelo alienador, né? Então a criança vai se sentir culpada depois perante o alienado. Ela pode repetir os padrões de comportamento, né? Na adolescência, na vida adulta, né? Ela pode repetir aqueles padrões. Eu creio que pode gerar transtorno de ansiedade, de depressão, medos, né? Então, assim, eu acho que é uma série de danos. Eu não vou entrar muito porque, né, como eu disse, já é a área da psicologia, senão eu vou estar invadindo algo, né, falando até o que eu não devo. Mas eu creio que isso é o mínimo, né, que causa.
Enfim, Aline, os danos são inúmeros. E como a gente disse, é a parte mais frágil da relação, né? Os filhos, como eles são a parte mais frágil da relação, é os que mais sentem, né? E eu vejo que muitas vezes, Aline, o alienador, ele talvez, não estou generalizando, mas muitas das vezes a gente percebe que ele faz de forma inconsciente, né? Ele provoca aqueles atos de forma inconsciente e aí ele vai só aumentando, né? Aqueles atos, vai agravando e é onde vai gerando cada vez mais o dano para a criança, né? Que eu disse que eu creio que gera uma série de danos emocionais, psicológicos, né? Eu acho que pode trazer prejuízos em todas as áreas, na verdade. Não só né, de saúde, emocional e tudo. Perdão. E carregar uma bagagem de coisas bem pesadas para o resto da vida. O resto da vida. Verdade. Nesses anos... chegando a repetir, né, amiga? Os padrões. Uma pergunta que me ocorreu agora. Nesses anos todos de caminhada, de vivência, de escuta, de ali lado a lado, né? Ouvindo as partes. Houve alguma... Obrigada, Lidiane. Laine. Obrigada. Olá, desculpa, amiga. Tranquilo. Amiga, de vez em quando a gente levanta a mão. Porque são pessoas especiais. Vinícius, olá, obrigada. Boa noite, Vinícius, bem-vindo. Então, amiga, pode concluir sua pergunta, desculpa. Tá, vamos lá. No meio dessa caminhada toda aí, com certeza sempre tem um caso ou outro que fica marcado pra gente, né? Isso acontece muito comigo. E como fotógrafa, por exemplo, às vezes nessa história de receber mulheres, né, nessa questão de mentorear, orientar a respeito dessa história aí de divórcio, tudo aquilo que a gente uma hora vivencia, acaba que a sua experiência pode ajudar outras pessoas. Então a gente tem uma troca muito boa. Então, assim... Sim. Teve alguma coisa especial, algum caso que te marcou de uma forma assim, sabe, especial mesmo? E por que marcou? Nossa, amiga. Deve ter um monte, né? Meio difícil, sabe, Aline? Assim, eu acho que cada caso tem suas particularidades. Tá, sabe? Não queremos abrir esses detalhes, mas... Sim, mas eu digo assim, eu como filhas de pais separados, eu já tenho uma certa experiência, né? Você já viveu então, assim, na pele. Vivi na pele, hoje eu sou divorciada, tenho 2 filhos também, você sabe. Então, assim, eu vivi todos os lados, né? Inclusive, eu digo que nessa questão de alienação... assim, não estou aqui para ensinar ninguém, falar ninguém. Eu tenho que me policiar a todo momento, né? Sim. Porque eu sou humana e passei por um divórcio, tenho 2 filhos. Então, assim, para mim também é um desafio, né? Para nós todos, eu, você, todos nós. Então, isso é um grande desafio. Mas, assim, sobre a sua pergunta, eu tive vários casos, assim, são 13 anos de atuação na área de família. Então, assim, tenho muitos casos de guarda, de divórcio, e sempre algum me toca de alguma forma, amiga. Eu tenho casos de pai que tem guarda de 3 filhos, né, que me chamou muita atenção, né. Eu tenho, nesse caso em específico, eles hoje, na época eu entrei com ação, eles moravam aqui em Crixás. Hoje estão morando na Bahia, salvo engano. Né? E tá rolando esse processo, deve ter uns 7 anos que esse processo está em andamento. E o pai lutando pela guarda desses 3 filhos. E essa história me chama a atenção, por quê? Porque muitas vezes a gente, é natural, né? A guarda ficar com a mãe, mas assim, gostaria de ressaltar esse caso, que é o caso de um pai, né? Sim, eu conheço também. E ele tá hoje na Bahia, ele precisou ir embora porque perdeu o emprego aqui na cidade e foi com essas crianças. Inclusive, o processo foi para lá, tá lá precatório para fazer esse estudo psicossocial, para saber se as crianças estão bem. Então, assim, é um caso não muito comum, né? Igual eu tô te falando,
nesses anos todos, tenho muito divórcio, muita guarda, mas isso me chama a atenção pela a bravura desse pai, né? Sim. Porque hoje você sabe, amiga, não é fácil criar filhos, né? Não. E Não ele é. está com esses 3 e está correndo tudo bem, graças a Deus. Nós conseguimos a liminar na época, ele tem a guarda provisória e hoje o processo está nesse pé que eu estou te falando. Como eles mudaram para Bahia, o juiz daqui mandou fazer uma avaliação social lá. Isso eu estou falando para demonstrar a preocupação do Estado, né? Entendi. Qual é a preocupação do Estado? O bem-estar das crianças. Então, antes do juiz conceder essa guarda definitiva, ele está mandando fazer um estudo lá, ver se elas estão sendo bem cuidadas, né, bem tratadas, para assim conceder essa guarda definitiva. Então, amiga, como eu te disse, são inúmeros os casos, eu não consigo citar só um que tem assim, sabe, mexido, porque no geral mexe com a gente, né, onde envolve Sim. a criança, essa parte sensível, a gente vê a pureza, o amor que eles têm, né, em Sim. ambos. Então, assim, esse caso em específico me chama atenção, igual eu tô te falando, porque é uma guarda de 3, né? E com o pai. É um pai herói, né? Um pai Esse herói. É um pai e assim herói. como tem muitas mães, né? Sim. E nesse caso, inclusive, houve muita tentativa de alienação, deu muito trabalho. Agora que ele mudou, que eu acho que ele teve mais sossego, mas teve muita questão de alienação também. Mas Imagina. É como eu te disse, a questão da comprovação. Né? Muitas vezes a maioria deixa passar batido porque é um processo meio delicado. Né? Certo. Antes de fazer as próximas perguntas, que eu tenho mais algumas aqui que me enviaram, eu quero deixar aberto para vocês que estão participando, se quiserem fazer alguma pergunta para ela, vocês podem ficar à vontade, tá? E aí a gente vai dar um tempinho e nós vamos organizar as respostas, ok? Então, tem mais uma aqui. Vamos lá. Dificultar o contato do filho com o genitor em visitas de finais de semana, por exemplo, isso é classificado como alienação? Pelo que eu entendi, é o seguinte, os filhos vão para a casa do pai ou da mãe naquela visita de final de semana. Chega lá, por conta das indiferenças, essas pessoas não conversam. E a criança não tem a autonomia para pedir para ligar, ou se pede, não deixa falar com a mãe ou com o pai. Eu acredito que seja isso. Isso é classificado como alienação? Sim, Aline. A lei, né, da alienação parental, ela é clara. Ela fala que dificultar o contato e dificultar o convívio são atos de alienação. As duas coisas são atos de alienação. Tá? Tanto dificultar o contato como o convívio, né? Se eu tenho a guarda dos meus filhos e eu estou dificultando eles conviver com o pai, eu estou praticando o ato de alienação. E da mesma forma, se eles estão lá visitando, principalmente eu vejo isso como alienação, Aline, se é uma coisa recorrente. Sim. Se é uma vez ou outra, né? Vamos dizer assim, meus filhos foram passar o final de semana com o pai, minha filha me contou que queria falar comigo e o pai não deixou, falou, depois você liga, Certo, vamos considerar, vamos ponderar, né? Tudo é uma questão de bom senso. Agora, a partir do momento que passa a ser rotineira essas ações, se todo final de semana que eles vão para lá e eles querem falar com você e o pai nega, isso é um tipo de alienação. O pai ou a mãe, que seja, né? Talvez a guarda seja do pai e eles estão passando o fim de semana com a mãe, que é o mesmo. Então, sim, isso pela lei é qualificado como ato de alienação. Tá? Entendi. Não podemos dificultar esse contato, esse convívio, porque a lei preza pela convivência familiar saudável, né? Que é o pilar de tudo. Tá? Chegou uma pergunta aqui bem interessante. Áudios, imagens, vídeos, mensagens ou fotos que contenham tentativa de desqualificação ou ridicularização da conduta de um dos genitores no exercício da paternidade ou maternidade, pode ser usado como provas? Claro que sim. Podem sim. É printar e guardar, né? Sim, claro. Guarde tudo. É como eu disse, não é uma coisa automática que você vai ali e fala, aqui, né? Sim. Fulano está cometendo alienação parental. Você vai levar essas provas, você vai
entrar com uma ação de alienação parental, ou você vai até o Ministério Público registrar a denúncia, porque muitas vezes o Ministério Público ele age em nome do menor, né? Certo. Porque ele é qualificado para isso, e o próprio Ministério Público às vezes entra com essa ação. Muitas vezes, pelo acúmulo de serviço, o Ministério Público não consegue atender a parte. Mas a pessoa pode entrar com uma ação particular e usar dessas provas, desses vídeos, desses prints, né? É onde vai se ter sucesso. Porque, como eu disse, muitas vezes essa questão da violência emocional e psicológica, muitas vezes a grande dificuldade são as provas. Sim, então, é claro que pode ser usado, né? Sim. Mas é como eu disse, tem que entrar com uma ação ou fazer uma ocorrência na polícia também, é cabível, tá? Porque como é crime, você pode se dirigir à Polícia Civil e fazer um registro de uma ocorrência, né? De atos de alienação. E ali vai começar um processo de investigação e através dessas provas. Vídeos, fotos, né? Tem pode mais uma aqui. Ok. Certo. Vamos lá. Nesse período de isolamento social, quais são as maiores problemáticas observadas entre genitores no caso de guarda unilateral? Ótima pergunta, amiga. Eu tenho presenciado alguns casos nessa época de pandemia, né? Algumas queixas de alguns pais. Certo. Inclusive, recentemente, eu estava patrocinando uma ação de divórcio e o pai entrou com um pedido de uma liminar para ter contato com o filho. E essa mãe, inclusive, mudou para Goiânia. No decorrer do processo, ela se mudou, né? E ele estava questionando a questão das visitas. E em razão da pandemia, como a lei preza a proteção do menor, né? A lei não quer saber pai e mãe, ele quer saber o bem-estar da criança em primeiro lugar. Exatamente. Né? Em primeiro lugar, o Estado ele tem que prezar pelo bem-estar da criança e do adolescente. Então, nesse caso, o juiz indeferiu as visitas. Foi um caso inédito, tá? Porque visita é de direito do pai ou da mãe, né? O que não estiver com a guarda, isso aí é o direito óbvio, né? De visitas. Só que nesse caso, o juiz negou para preservar a saúde da criança. O que ele autorizou? Chamadas por vídeo. Aí ele autorizou 3 vezes na semana o pai fazer a chamada por vídeo para a criança em determinados horários. Sabe? Mas em outros casos, eu tenho outro divórcio aí que tá dando tanta bafafá, sabe? Porque assim, às vezes o pai não respeita os horários, quer ligar a qualquer hora, qualquer dia, todo momento. Isso, né? Até para o bem-estar da criança, para o equilíbrio da rotina dele, não é legal. Então, tem surgido algumas questões em razão da pandemia. Mas o que eu vejo, não só essa decisão que eu disse daqui, eu já vi outras decisões que muitas vezes os juízes estão impedindo essas visitas momentâneas para resguardar a criança, né? Permitindo, agora com esse mundo online, permitindo essas chamadas por vídeo para ter esse contato, tá? Então, realmente tem surgido algumas questões. Mas acho que é válido ressaltar que muitas vezes alguns pais vão alegar que isso é alienação, né? Vão falar, ou a mãe, tá negando, né? Vai, né? Pode ser que vai surgir muitas questões aí querendo alegar que é alienação. Mas tem que analisar o caso. Não, tem que analisar. O direito é muito assim, específico, né? Cada caso é um caso. Então, assim, tem que analisar bem, porque, como eu disse nesse caso, o juiz estava olhando, preservando o direito da criança, né? Então, muitas vezes, os pais estão evitando deixar essa visita com a preocupação da saúde, né? Eu tenho outro caso também que me fez lembrar agora, de um divórcio também. Inclusive, moram em Goiânia, os pais. E o pai veio me queixar. Nós tentamos fazer um acordo, eu entrei com um litigioso e ele me procurou para fazer um acordo e ele já veio me queixar. Ele já se impôs no acordo. Falou, fica difícil, porque eu vou pagar a pensão, mas ela não me deixa ver a criança e tal. Aí ela foi me explicar a versão dela. Falou, doutora, a minha filha ela é de risco, né? Ela tem problema de saúde e mora com a avó, que também é uma pessoa já de idade e de risco maior, né? Vamos dizer assim.
Então, assim, tá vendo? Cada caso tem suas peculiaridades. Então, assim, Sim, nesse caso, eu expliquei para ele, falei, olha, fulano, é só em questão dessa pandemia, vamos aguardar, porque ela é paciente de risco, a avó também. E aí, no final, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos fechar um acordo. Mas é como eu estou te dizendo, esse período de pandemia pode gerar algumas confusões, né? E alguns pais entenderem que está havendo ali uma, de certa forma, alienação. E muitas vezes não é. É só para preservar a criança mesmo. entendi. Ficou claro? Muito. Eu quero Então tá perguntar bom. mais uma vez se alguém tem alguma pergunta, se existe alguma coisa para você, D'Angela, acrescentar. O nosso tempo já está assim chegando no final. Se tem alguma Sim. coisa de importante, né, para deixar assim esclarecido para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sempre falo que essas lives, elas são realmente educativas, é um compartilhar de experiências Sim, sim, e, sim. na verdade, às vezes tem alguma menina, né, uma mulher, um homem nos assistindo que não tem filhos ainda, mas que conhece algum amigo, algum familiar que Sim, com passa por certeza. situações desagradáveis e não é toda hora que a gente tem uma expert para esclarecer as dúvidas, né? Amiga, até parece. Então, Imagina, amiga. mas é. É, eu acho legal, imagina, eu acho muito legal essas lives, porque é uma troca de experiência, né? A gente aprende junto, né? Igual eu falei, Uhum, nossa, ainda tem muito que aprender, amiga. Embora a prática nos traga certos conhecimentos, né? sim, Mas a gente está todo dia aprendendo, até porque todo dia as coisas se renovam, o direito muda, né? Os padrões de família mudam. o mundo Então, assim, muda. o mundo muda, então assim, a gente nunca sabe nada, na verdade, né? Mas de certa forma, um pouquinho que a gente conseguir deixar passar, esclarecer, já é válido, né? Com Então, amiga, certeza. eu queria assim, só reforçar, né, que como direito, né, de qualquer ser humano, não só da criança, né? Mas nesse caso nós estamos falando especialmente em criança, né? Fazer um apelo aos pais, né? Separados ou não, porque a alienação não acontece só em casais separados, né? Sim, Muitas vezes não houve um casamento, né? Às vezes foi uma relação só de namoro e veio aquele filho, né? Ou às vezes só uma união estável. Então, assim, os casamentos já não são para sempre mais, como eram antigamente, né? As coisas mudaram, o mundo verdade. moderno trouxe essa série de acontecimentos, né? Novos modelos de família, né? Vamos dizer assim, onde às vezes você desfaz um casamento, refaz outro, uma união estável, e os filhos passam a ser os seus, os meus, os nossos, né? E Uhum. onde começa talvez gerar esses conflitos. Então, assim, o apelo que eu faço como profissional que assiste, às vezes, muitos casos é que sejamos mais maduros, né? Que resolvamos os nossos problemas de casais entre os casais. Porque eu sempre digo, Aline, casal se separa, pais não, né? O processo de divórcio ele deve haver entre o casal. Jamais os filhos devem ser envolvidos nesse processo, né? Não existe Então, ex-pai e ex-mãe, né, ex-pai amiga? e ex-mãe não existe, existe ex-marido. Então, ex-pai e ex-mãe não. Então, assim, o apelo que eu faço é para que sejamos mais maduros, né? Para resolver essas questões com o outro, né? É igual eu falei, não é fácil mesmo. Talvez você ali na hora da mágoa, da raiva, você quer falar, seu pai isso, seu pai aquilo. Ah, seu pai não paga pensão porque não gosta de você. Ah, sua mãe está namorando, ela não vai. Então, às vezes, a pessoa, de forma inconsciente, ela não sabe o dano que ela está causando naquela criança, né? No emocional Exatamente. dela, na autoestima daquela criança. Então, assim, o apelo que eu faço como profissional, como uma pessoa que, né, igual eu te falei, eu vivi isso na minha infância, né? Fui criada com pais separados, hoje também sou divorciada, então o apelo que eu faço é esse, que pensemos mais na preservação dos direitos dos nossos filhos, né? Sim. Que pensamos mais em preservá-los, que resolvamos entre o casal. Então é isso, porque igual
eu te disse, a lei tem abarcado isso cada vez mais. E é um assunto que talvez não seja levado a sério. Mas porque fulano falou mal do ciclano, tal, tal. Mas isso, como eu disse, a lei tem cada vez mais trazido, assim, uma proteção à criança, né? Então, meu apelo é esse, que sejamos mais conscientes nessas relações com eles. Porque Exatamente. eles são o futuro, né? E eles precisam conviver em uma família saudável. Não quer dizer que o casal seja separado e tem que viver em guerra, não. Há vários modelos de famílias, né? Que não deram certo, mas que vivem em comunhão total, em respeito, né? Que eu digo Exatamente. assim, nós temos que respeitar o outro como pai dos nossos filhos, né? Talvez como esposo não for uma boa pessoa, nós não temos aquele afeto, aquele respeito, mas como pais nós temos que respeitar e passar isso para os nossos filhos. Nós temos, né? a obrigação, como educadores, como pais e mães que inspiram os filhos, a olhar para a limitação de um e de outro e entender que todo ser humano é limitado. E fazer com que eles possam entender que cada um dá, aliás, que cada um oferece aquilo que tem. Se a pessoa não tem algo além no aspecto emocional, afetivo para oferecer, não implica que é um ser humano desqualificado como pai ou mãe. Então, assim, o meu exercício aqui na minha casa, né, para quem não sabe, eu também já passei por uma situação de divórcio. Tenho 2 filhos lindos que são medalhas de honra, propósito desse relacionamento, e eu sempre deixo claro para os meus filhos que eles são frutos de uma história de amor, que de repente não deu certo, e Deus tem um propósito em todas as coisas. Então eu tento o tempo todo reforçar para eles que aquele pai foi o pai que Deus escolheu para fazer com que eles viessem nessa terra com um propósito incrível, exclusivo e único. Assim também a mãe, a gente não escolhe o pai ou não escolhe a mãe. Mas eu sempre falo que Deus, ele sabe exatamente o que fazer. Então, no meio disso tudo, eu como mãe tento exercitar a questão de fazer com que eles possam olhar para tudo isso de uma ótica diferente, entendendo as limitações de um pai, da mãe, né? Eu brinco, olha, que todo mundo está em construção e nós vamos morrer em construção. Então, o ideal é você reforçar e não deixar correr solto. E uma dica que eu, pessoalmente, assim, como mãe, eu quero deixar para quem está nos acompanhando, que nós precisamos forjar os nossos filhos a serem fortes, a tirar proveito da situação de dificuldade e pegar aquela ferramenta, né, aqueles destroços ali do que ficou. Como eu comecei a falar nessa live, que a gente não escolhe certas coisas. Eu acredito que ninguém escolhe casar para descasar ou gerar filhos com tanto amor, né? Ninguém vai ali para um ato para conceber um filho pensando, nossa, o meu futuro vai ser esse, briga, tiro, porrada e bomba. Não. Então nós temos que entender que os nossos filhos também estão sendo treinados para ser voz, para ser referência de superação, de alegria. Parabéns, e eu sempre falo aqui para os meus, né? Vá para a casa do papai, entendendo que vocês são missionários do amor. E se ele não tiver num dia bom, que você possa de verdade chegar lá com essa bagagem de amor, de alegria. E é isso. Eu acredito que... Obrigada, meu bem. Tem um super assistente aqui, Master Blaster, me avisando que faltam 10 minutos. Então, eu quero falar, sabe? Perdão, amiga. Agora eu disparei. Não, amiga. Não, mas ótimo. Só para concluir, assim, o que eu quero deixar. Nós, mulheres que inspiram, né? Porque cada um nasceu com um propósito, cada um, como você mesmo mencionou, você veio de uma situação onde você, infelizmente ou felizmente, né? Eu não acredito que seja infelizmente, dói passar pelo processo.
Mas talvez se você não tivesse passado por aquele processo, aquela situação na pele, talvez você não teria toda essa situação, esse suporte para Com dar um certeza, suporte não apenas jurídico para os seus clientes, mas com um suporte certeza, emocional, um suporte psicológico. com certeza, Então, eu quero, com assim, certeza. realmente fechar essa parte, né, das entregas, do compartilhar, porque esses momentos são mesas, são banquetes que o próprio Papai do Céu nos permite e convida quem quiser para sentar e participar e comer e beber disso. Provença. Porque Amém, nós amiga. Eu creio. precisamos entender que por mais que nós, muitas vezes, não planejamos um futuro ou uma situação que por acaso, eventualmente, ou por um propósito aconteceu, nós temos que entender que não deixamos de ser amados por um pai que não nos abandona. Nós não devemos comprar ofensas e nem alimentar nas nossas crianças sentimentos negativos, nem Justamente. ensinar um caminho de construção de um relacionamento tóxico com o pai ou a mãe. Com Então, certeza. eu acredito que nós, né, que já passamos por essa situação que não sonhamos passar, que é um divórcio, a gente tem por Verdade. obrigação inspirar filhos e filhas diante de tudo isso, para não os mesmos erros que nós Com cometemos, porque certeza. quando Com acontece uma certeza. separação, não tem o fulano que foi culpado ou a cicrana que foi vítima, Claro. não. No Concordo. final, sempre tem uma bagagem, uma Com balança certeza. de erros, e muitas vezes as Sim. pessoas erram porque realmente, sabe, não conseguiram suportar uma certa situação ou não estavam preparados pelos pais para vivenciar uma situação ali de ajuste, enfim. Então, nós temos que inspirar nossas meninas, temos que mostrar para elas que, por mais que acontecem todas essas situações desagradáveis, vale a pena sim se casar. Que essa história de homem não presta, pai não vale nada, isso é mentira, porque vale a pena se casar sim. Vale a pena implantar no coração dessas crianças que elas são amadas, Verdade. independente se Com pai ou certeza. mãe abandona. Tem um livro muito Sim. incrível, né? O Manual da Vida, que está escrito lá: ainda que o papai ou a mamãe te abandona, meu filho, fica de boa, que o Papai do Céu aqui vai cuidar de tudo até o último dia. Então, Amém. não é sobre briga, é sobre realmente pegar todas essas tranqueiras que Amor. acontecem no meio do caminho, né, os destroços, e implantar no coração dos nossos filhos resiliência, ensinar a recomendar todos os dias e mostrar sempre o caminho. Falar, olha, você está vivendo essa situação para você aprender, para daqui a pouco você ensinar um monte de pessoas. Às vezes a gente se depara, né, com situações de, ai, É mamãe, verdade. aconteceu isso, ou então certamente Isso. chega no pai, poxa, minha mãe não cooperou dessa maneira. E no final da história é isso, a gente tem que mostrar as nossas imperfeições aos nossos filhos. Eu acredito que quando a gente mostra as nossas fraquezas, as nossas limitações, quando a gente realmente está numa situação de choro, eles precisam ver que mãe chora, que pai sofre, para eles entenderem que eles Verdade. também são humanos e que eles Então, podem isso. errar. E de preferência que nós possamos ensiná-los a não cometer os erros que nós Isso mesmo. cometemos, né? Especificadamente. Então, Verdade. um dia eu até escrevi um pouco sobre isso, né, no meu livro. Eu me lembro muito bem de uma situação onde a Eló me percebeu chorando e ela me disse, mamãe, entrega as uvas. Falei, oi? Como Olha, assim? Uma criança que não olha, tinha nem meu 5 anos direito, se eu não meu fiz conta Deus, olha errada. só. Então, assim, eu Olha, entendi o que que ela quis o me dizer, recado. sabe? Às vezes você quer Uhum. lutar uma luta que não é Está tanto sua. sua. E não tem Verdade. como a D'Angela querer fugir de um propósito que era realmente acolher e defender e proteger direitos de pessoas. Talvez ela não teria tanto brilho, tanto Oh, amiga, obrigada. entusiasmo, né? Se não tivesse vivenciado Verdade. na pele. Passado. Então é Verdade. essa mensagem que eu quero deixar, sabe? É. Chega com essa parada alienígena de alienação parental. O legal é que você liga
O ideal é Imagina, amiga. mostrar que cada um no seu quadrado forma um Lego Não, mas perfeito e a gente precisa seguir ótimo. a vida, né, amiga? É verdade. Muito sábias suas palavras. Fico, nossa, muito feliz em ter participado e assim, amiga, muito parabéns pela sua sabedoria, né, nessa Ô, a amiga, criação dos seus filhos, da forma que você conduz, porque não é fácil, como eu falei, não, nós somos desafio humanos, diário. né? Nós temos que nos policiar. Eu também aqui, embora como profissional, lido com isso todos os dias, tenho que me policiar. E assim, quero te parabenizar, tá? Mais uma Obrigada, vez amiga. pelas suas palavras. Você que é esse ser de luz aí que Deus usa imensamente aí, né? Com tanta sabedoria, Amém. Nós tá? somos Você fechou, luzeiros. Nós amém. Você temos aqui fechou aí com 2 chave de ouro. minutos para finalizar. E eu quero dizer só uma última coisa, e se cair, que fique registrado até onde deu para passar o recado. Eu amo muito você, Tranquilo. amiga. Eu acredito É, que nessa amiga. É jornada de recíproco. encontros e propósitos, Deus nos uniu. Muito obrigada a Amém. todos vocês que participaram com a gente. Foi muito especial Agradeço para mim. E eu para mim também. espero que nós Agradeço. possamos ter alcançado e ajudado pelo menos uma única pessoa hoje. Amém. E quero deixar depois, né, o arroba da doutora D'Angela, caso alguém precise falar com você, e dizer que o propósito Tranquilo. maior disso tudo era reunir luzeiros para que a escuridão possa ir embora e que nós possamos caminhar juntas, né? Até Amém, quando o amém, Papai do amiga. Céu quiser, tamo Permitiu. junto. Amém. Amo muito, muito você, de verdade. Você faz toda a diferença na minha vida. Você tempera. Nossa, amiga. Todas as vezes que eu recebo realmente uma mensagem, eu paro e falo: Uau, minha amiga chegou. E é Ô, nessa amiga, que força isso. que a gente tem que Sinto, caminhar. quero te dizer que a recíproca é mais que verdadeira, né? Você foi um presente também de Deus na minha vida, que 2019 me trouxe, né? Amém. E, e eu sou muito feliz por ter um ser de luz também, né? Você somou muito na minha vida, você, assim, é uma amiga do peito também, ó, Tamo junto. tá? E agradeço imensamente pelo convite, senti muito honrada, tá? Em poder compartilhar com você um pouquinho, né? Essa mulher tão sábia que eu admiro tanto, né? A menina que Amém. plantava anéis, né? É. Uma pessoa de uma história riquíssima que eu admiro muito. E é isso aí. Amém. Fico Que feliz. possamos ainda estar juntos em muitos projetos aí, né? E isso que eu ia te falar. Vamos torcer Né? para Que que em possamos, breve sim, sim, a com gente certeza. esteja presencialmente cooperando, iluminando, inspirando Amém. mulheres com Amém. os nossos Com defeitos, com as certeza. nossas imperfeições, Amém. porque esse é Você o, às é o vezes barato da inspira. vida. Andando com você, estarei iluminada e inspirando, com Amém. certeza. E quando a minha Tá? tocha apagar, por favor, seja você aquela que vai aquecer Oh, de novo, amiga. viu? Amém, com Um certeza. beijo. Igualmente. Beijo. Beijo Obrigada a para todos todos. também, Mamãe tá? Marise, muito obrigada Deus. por ter trazido ao mundo esse projeto lindo de luz Oh, chamado meu Deus. D'Angela Costa. E um beijo para Deus, todos que obrigada, amiga. participaram, viu? Obrigada. Tchau. Agradeço também a cada um. Ajeita a Tchau. juba aí, galera, e toca o barco. Beijo, Tchau. tchau. Até Beijo. mais. Tchau. Tchau. Encerra aqui para mim, por favor.